7 vilões que deixaram o Batman com medo. 1. Espantalho. Esse vilão é o único que pode ser colocado como a própria definição do medo, até porque esse é meio que o seu poder aí como vilão, né? Pois é usando substâncias químicas que o Dr. Jonathan Crane consegue fazer qualquer um começar a ter alucinações e pesadelos sem nem estar dormindo. E nessa brincadeira, até mesmo o Batman já acabou se dando muito mal. Ao longo dos anos, o Espantalho já enfrentou o Morcegão de Gotham muitas vezes, e ele é um dos poucos que realmente consegue entrar na mente do herói e fazer chantagens com ele. Usando seus veneninhos, ele consegue fazer o Batman imaginar diversas coisas que nem estão lá, com o Bruce tendo que pensar em novas estratégias para continuar de pé. E até mesmo durante o evento chamado de Fear State, que se passa em um futuro do universo DC, o Espantalho estava lá para causar medo. Nessa saga, o vilão evoluiu a sua toxina e fez com que ela conseguisse atingir Gotham inteira de uma só vez, fazendo ela se destruir sozinha, só com todo o caos que foi gerado. Então, com tudo isso dito, fica bem óbvio que o Espantalho pode não ser o vilão mais forte do Batman, mas é o único que, quando aparece, a gente tem certeza que o medo vai comer solto. 2. Crocodilo. Uma outra categoria de vilões que é muito comum nos quadrinhos é a de monstros gigantes, né? Que é justamente aí onde o Killer Croc, o crocodilo, se encaixa perfeitamente. A parte boa é que ele vive no esgoto, então o Batman acaba só enfrentando ele aí quando tem que fazer uma visitinha lá embaixo. Mas não ache que lá é completamente isolado, tá? Pois existe toda uma vida embaixo de Gotham. O homem por trás da pele grossa é chamado de Waylon Jones, que acaba se transformando aí no crocodilo, pronto para devorar qualquer um. A verdade é que tudo que ele deseja é ficar em paz, quietinho lá no seu canto. Então isso deixa ele pronto para atacar qualquer intruso que cruze suas barreiras e invada sua propriedade. Nem sempre o crocodilo é o vilão da história, já que ele chegou até a ser aliado do Batman em muitos casos. Hoje em dia, até dá para considerar ele quase como um anti-herói aí da vida. Mas é a sua imprevisibilidade que atrapalha tudo, pois nunca dá para saber o seu próximo passo. E é justamente isso que causa medo no Morcegão. Então sempre que está ao seu lado, seja como aliado ou inimigo, o Batman tem que deixar todos os seus sentidos muito aguçados, pois qualquer movimento pode ser perigoso quando o seu parceiro é um crocodilo gigante devorador de pessoas. 3. Bane. Seguindo a linha de vilões gigantes, temos o monstruoso Bane, que vive injetado com alguns outros produtos que deixam ele aí nesse estado gigante, né? Maromba, extremamente forte. Mas não é só isso que deixa o Morcegão com medo, já que dessa vez ele tem um motivo real para temer por sua vida, além de só um cara gigante mascarado. O que rola é que o Bane foi responsável por 2 acontecimentos muito marcantes e aterrorizantes na vida do Batman, e foi um seguido do outro. O mais famoso foi quando o Bane invadiu a mansão Wayne e acabou quebrando aí a coluna do Morcegão, deixando ele paralisado, sem conseguir cumprir sua função como Cavaleiro das Trevas. E o outro acontecimento foi a morte do Alfred, causada pelo próprio Bane. Com isso, o vilão já criou ali seu nome e alugou um triplex na mente do Batman, né? Que sabe que precisa proteger seus entes queridos quando o grandão aparece na cidade. Esse medo constante deve funcionar quase que como uma bomba relógio para o Batman. Mesmo não sendo a mais fiel, a representação do Bane no filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge conseguiu criar aí muito bem esse conceito do medo, né? Mostrando como o Batman pode sofrer mentalmente quando seu inimigo consegue superar as suas expectativas. 4. Coringa. Um clássico que não poderia faltar é justamente o Coringa, o tão lendário, famoso e psicótico palhaço do crime de Gotham City. Personagem esse que já marca presença nas histórias do Batman desde o início das histórias do Morcegão. Ele é um dos poucos que nem liga de verdade para saber a identidade do Bruce Wayne, pois tudo o que ele quer é o caos. Seu trajeto de mortes para enlouquecer o Batman aí começou faz tempo, com o assassinato de Jason Todd, um dos primeiros Robins e que depois se tornaria aí como Capuz Vermelho. Mesmo podendo parar por aí, o Joker ainda fez com que a Bárbara Gordon ficasse paraplégica após dar um tiro em sua coluna. Esses 2 casos são aqueles que todo mundo conhece, né? Mas saibam que tem muitos outros onde o Coringa fez o caos com a Bat-família sem ter um real propósito por trás de seus planos. Um bom exemplo aí é a saga Morte da Família, onde ele chegou até a fingir que tinha arrancado fora o rosto de todos os membros do grupo de morcego. Assim como alguns outros, o problema do Coringa com o Batman é toda a questão de ser imprevisível. Ele só consegue ser pior que todos os outros porque ele não tem motivo para tudo que faz, pois ele apenas gosta de causar o caos. É como um cachorro aí correndo atrás de uma ambulância, né? Mas que quando alcança, nem ele sabe o que realmente queria. 5. Professor Pig. Agora saindo de algo mais alucinógeno e indo para uma pegada bem mais gore, com sangue, carne, coisas nojentas, a gente tem o Professor Pig, que funciona quase aí como uma
açougueiro humano dentro da cidade de Gotham, que usa o seu circo como uma desculpa para sequestrar pessoas que serão suas cobaias. Além de dar medo e assustar qualquer um, esse aqui é o único que consegue dar nojo ao mesmo tempo. É sempre tudo tão grotesco com ele, que não seria estranho ver um morcegão vomitando durante um confronto. E isso tudo acontece só porque esse vilão tem um enorme nojo aí pela humanidade e uma fixação gigante em fazer cirurgias plásticas nos outros. O interessante do Professor Pig não é só como ele age e o que ele faz, mas sim o que ele causou para a DC Comics. Foi a partir dele que os vilões do Batman começaram a ter um tom mais sombrio e tenso, focando mais no medo mesmo. Então o Pig acabou sendo uma introdução tensa e severa aí para todo esse novo leque de vilões que causam pesadelo. Essa nova leva de vilões foram criados com a ideia de serem mais realistas, feitos para obrigar aí o Batman a ter um estômago mais forte, conseguindo ver gente morta e gente machucada sem nenhum problema, né? Tenso demais tudo isso. 6. Solomon Grundy. Se tem um vilão do Batman que parece ter saído diretamente de um filme de terror, é o Solomon Grundy, o Homem Zumbi. E mesmo sendo aterrorizante e amedrontador, ele também é um pouquinho burro, né? Claramente aí faltando alguns neurônios. Só que isso não impede dele ser uma ameaça forte para o Batman e toda a cidade de Gotham. O objetivo da vida do Grundy é se vingar dos mafiosos que o mataram há um bom tempo, que seria lá toda aquela família do Falcone, dos Maroni e tudo mais. Então, ele chega até a estar do mesmo lado que o morcegão na luta, mas a maneira que ele faz as coisas é bem mais pesada e tensa, com certeza aí não passando no teste de heroísmo do Bruce Wayne. Assim como o Crocodilo, o Grundy também é um anti-herói que de vez em quando aí acaba sendo mais mal compreendido do que verdadeiramente malvado. O problema é que ele não é a pessoa mais refinada do mundo, então tudo com ele fica bem mais bruto do que deveria, sendo mais usado aí como uma arma de ataque em massa do que alguém para criar planos elaborados. E é justamente por isso que ele se torna perigoso, dando medo no Batman, que nunca sabe qual será o próximo passo do zumbizão da DC. 7. Batman que ri. Pra fechar, rapidamente a gente tem que lembrar do próprio Batman que ri, que deu medo no morcegão aí de 2 universos diferentes ao mesmo tempo. E esse personagem é tão insano que até o Coringa tem medo dele, cara, de tão bizarro que o cara é. Pra quem não sabe, a origem do Batman que ri começa quando o Bruce quebrou o pescoço do Coringa, liberando algumas toxinas do palhaço e transformando o próprio Batman em um Coringa da vida, só que ainda mais perturbado. Então, em resumo, além de dar medo em si próprio, que viu essa transformação chegando e até matou toda a Batfamília usando armas de fogo, o Batman que ri também deu medo aí no Batman do universo padrão da DC, que viajou entre os mundos para impedir essa versão maluca dele mesmo de destruir tudo o que existe. Esse personagem ficou aqui pro finalzinho porque ele não é exatamente um vilão constante do Batman, né? Já que ele aparece aí apenas em sagas especiais. Mas ao mesmo tempo, ele deu um belo apavoro no morcegão em 2 universos diferentes, mano. Então é algo que deve ser lembrado. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais. Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu. Não. Com isso não dá pra brincar. Isso não tem graça, Arthur. Esse não é o tipo de humor do nosso programa.